Para isso, Bia Albuquerque. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, Bárbara. Boa tarde para todo mundo que está aí nos ouvindo. Mais uma vez aí nessa correria de levar e buscar os nossos filhos na escola. Eu acho que esse é um assunto que eu fiquei ansiosa para falar, que eu acho que é um assunto que mobiliza aí os pais, que é o que a gente estava conversando agora há pouco. É um caminho sem volta, né? Eu vou abrir a nossa coluna para falar de uma pesquisa chamada Tiki Kids Online, uma pesquisa brasileira que apontou números, assim, assustadores com relação às redes sociais. 88% das crianças entre 9 e 17 anos já têm redes sociais. Gente, 9 eu fico tentando anos. fazer meu pai eterno. E o número de adolescentes entre 15 e 17 anos é praticamente 100%. 99% das crianças, dos adolescentes entre 15 e 17 anos já têm redes sociais. Então, assim, é um caminho sem volta. E o que a gente precisa fazer hoje como pais é redução de danos. Porque, invariavelmente, em algum momento, os nossos filhos terão acesso às redes sociais. E eu acho que a gente tem um tripé, que é para a gente conseguir garantir um mínimo de saúde mental para os nossos filhos com relação às redes sociais. Primeiro, a gente adiar ao máximo que a gente conseguir a entrada dessas crianças nas redes sociais. Poxa, uma criança de 9 anos, acho que é precoce, né? Eu acho que a gente não está aqui para julgar. Mas eu acho que é muito importante a gente saber dos riscos que essas crianças correm nas redes sociais para a gente poder ter instrumentos suficientes para decidir, com 9, é com 10, é com 11. E eu vou falar uma experiência pessoal minha. Boa. A minha filha tinha 11 anos e aí ela me pediu para ter um Instagram. E eu falei, tá bom. Eu achava ela bem madura e tudo e deixei. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Hoje ela tem 15. E eu não tenho vergonha de falar que eu dei um passo para trás. Para ela, falei, filha, a mamãe errou. Eu não deveria ter deixado. E por quê, Bia? Ela entrou em ansiedade. Ela postava os vídeos e ficava querendo curtidas. Nossa. Ai, mãe, fulano tem tantos seguidores e eu tenho tanto. Então, as redes sociais viraram mais uma ferramenta de aceitação social entre os adolescentes. E aí eu falei, filha, não vai ter. E aí eu tirei, e olha que era monitorado, né? O Instagram dela também estava no meu celular. Nós tiramos e ela voltou com 14 anos só, quando eu percebi que ela já estava mais madura e com monitoramento, ainda espelhado no meu celular. E aí entra esse segundo ponto que eu estava falando. Primeiro, o adiamento, né? Tudo que a gente puder adiar. O segundo, o monitoramento. Deixou, mas no começo, monitora de perto. Vê quem segue, quem não segue. Que tipo de conversa que tá tendo, que conteúdo que tá passando ali na lupinha do explorar, porque é aquilo ali que o Instagram tá entregando para o seu filho, de acordo com as pesquisas e o que ele tá consumindo. Isso é super importante. De acordo com algoritmos. Teve uma pesquisa recente que eu fiquei tão triste que, olha que loucura, um jornalista britânico decidiu criar um perfil no TikTok como uma criança, como uma menina de 15 anos estivesse entrando lá. Forjou lá, né? Mentiu que era menina de 15 anos. E começou tudo que foi aparecendo no feed era coisa de moda, de bulimia, de magreza e até de automutilação. Era um conteúdo que ele não tinha curtido nada. Ele queria saber o que apareceria conforme esse público, né? Menina, adolescente, que estivesse entrando assim... Olha o que o algoritmo já mostrou pra ele sem ele ter feito nada. Não necessariamente, né? Ele buscou aquela informação. Isso, mas é que tá aquilo rolando pra ele. Rolando pra essa faixa etária. Então é isso, monitorar. E aí, no momento que eu senti que a minha filha tinha mais preparo para eu deixei ela administrar. Hoje ela já está com quase 16 anos. Ela administra as redes sociais dela, mas a gente dialoga, que foi até o primeiro tema da nossa coluna. É o diálogo, a gente conversar sobre esses assuntos. E quando você falou sobre esses temas que aparecem no Instagram, né, dos adolescentes e das crianças, eu acho que esse é o grande ponto, é a gente ter noção do dano que as redes sociais pode causar. E eu acho que principalmente para as meninas, que é essa questão da beleza, do perfil, do padrão de beleza, isso gera uma série de problemas emocionais, transtornos alimentares, depressão, ansiedade. Eu tive acesso a uma pesquisa que a Folha de São Paulo fez, e ele fala, são falas, recortes de falas das meninas, principalmente meninas, sobre as redes sociais. Então, é assim, eu me sentia horrível quando eu via o perfil da fulana. Ou eu postava uma foto, ia dormir e acordava de madrugada para saber quantas curtidas tinham. Nossa.
se era mais do que a minha colega. Então, é muito grave, né? Então, assim, tudo que a gente conseguir conversar e dialogar, se a gente, que é adulto, se abala com os conteúdos que a gente consome. Não, né? Com que a gente produz também, com o que a gente produz, com a reação, com a não reação, ou até a ausência de reação. Isso. Se pra gente já causa ansiedade, imagina pra uma criança. Isso, pra um flopa, né? Como diz minha filha. Ai, mãe, postei não sei o que, flopou. Ninguém curtiu. Meu Deus, mas o da fulana curtiu. Então, assim, a gente tá sempre em busca dessa aceitação. E a rede social acabou sendo uma plataforma em que tá todo mundo ali vendo, né? Uma aceitação coletiva. E todo mundo vê e você vai entrando num estado de ansiedade mesmo. E eu sempre falo que tem uma comparação que a gente tem uma ilusão de que os nossos filhos estão em casa, estão com o celular, eles estão seguros, tá em casa, ele não tá na rua, ele não tá numa festa, não tem bebida. Mas eu acho que as redes sociais, elas são muito piores, assim, podem ser muito piores, a internet como um todo, do que uma saída, por exemplo. E aí eu vi uma comparação esses dias, não me lembro onde, que assim, você deixaria o seu filho de 15, 14, 13 anos num lugar onde todo mundo te fala, aqui tem um assassino, um pedófilo, um estuprador, e você fala, senta aqui, tá, filho, a mamãe tá saindo. É exatamente o que a gente faz na internet, nas redes sociais. As redes sociais, elas ainda têm essa capacidade de poupar a identidade de quem tá do outro lado, né? Então, os nossos filhos têm acesso a pessoas e a informações que a gente não tem noção da procedência, e eles podem sim se envolver, eles podem sim ser enganados. A minha filha, assim, eu digo que eu fui mãe de adolescente, eu estreiei com ela, que tem 15 anos, então eu cometi muitos erros. E a gente vai mudando a maneira como a gente vê, né? Hoje eu sou uma mãe para um pré-adolescente de quase 12 anos, diferente do que eu era. E ela sofreu algumas coisas no Instagram com perfis fakes, com mensagens que ela não precisava ter contato, justamente porque ela não tinha preparo nenhum para estar ali. Então, eu acho que esse é o grande ponto, a gente conversar com os nossos filhos, ter noção que a internet é uma terra de ninguém. Porque se você pegar o seu celular e digitar aqui qualquer coisa, em qualquer navegador, você vai ter acesso à informação, a vídeo, a foto, a tudo, né? Então, a gente precisa monitorar. O que eu acho não dá pra gente falar aqui, zero tela. Meu filho tem 15 anos, ele não tem Instagram, ele não tem TikTok. Isso é insustentável. Porque faz parte da socialização hoje em dia, né? Exatamente. Assim, boa parte da conversa que começa no ambiente real, termina lá, e tem muitos meninos novos que têm praticamente esses amigos no mundo virtual. É uma outra realidade, diferente da que a gente viveu. Mas realmente tem esse desafio de depois administrar tudo isso e ter essa conversa franca, enfim, de como é esse mundo virtual também, né? De todos os perigos que tem lá. Em todas essas conversas que eu tenho com pais e tudo, uma mãe compartilhou comigo uma história que me chocou muito e que a gente acha que é só notícia de jornal, que não acontece com a gente. Colega jornalista, um filho, na época, com uns 15 anos, e estava ali no computador demais, né, até 2, 3 horas da manhã. Não, o que você está fazendo? Não, mãe, não é nada, eu estou estudando. E aí, notou uma mudança de comportamento. Isso é, inclusive, né, um grande alerta. Mudança de comportamento dos filhos, seja ficar mais recluso, choroso, começar a ir mal na escola. Tudo isso é sinal de que alguma coisa não está bem para várias coisas, né? Eu acho que é o nosso radarzinho de mãe. E ela descobriu que ele tinha conversado com uma pessoa na internet, compartilhado fotos íntimas, e essa pessoa, que se dizia uma mulher no início, no final das contas era um homem, falou, vou compartilhar suas fotos, se você não... Ele gosta de jogos, você vai ter que desenvolver tantos jogos para mim por semana, senão eu vou compartilhar. Então, ele começou a chantagear. Nossa. Então, assim, uma coisa gravíssima, o menino entrou em depressão. Então, assim, não é preciosismo. Isso é muito grave, é muito importante. É a saúde mental dos nossos filhos que está em jogo. Então, vamos estar perto. Não adianta proibir, não vai ter, nem nada disso. Dependendo da faixa etária, não tem jeito, a gente vai ter que liberar. Mas vamos conversar, explicar o que pode acontecer, mostrar as notícias. Olha, aconteceu isso, soube disso, né? Essa criança aconteceu isso com ela, aquele adolescente foi enganado, ou foi ter um encontro com uma pessoa que era uma pessoa e, na verdade, era outra. Compartilhar essas informações, porque a gente também, né, consome muita rede social, a gente compartilha informações, então não dá pra gente falar que eles não vão ter. Então, a gente só precisa encontrar
esse equilíbrio, mostrando para os nossos filhos os riscos e entrando aí num meio termo de monitoramento e de diálogo com eles, né? Que é sempre o melhor caminho, com certeza. Bia Albuquerque, muito obrigada mais uma vez por trazer esses assuntos tão importantes para todos os pais, tios, avós que estão escutando a gente nesse momento. Falar só mais uma coisinha, na semana que vem a gente vai ter um especial sobre o Dia das Mães, então se vocês tiverem sugestões de temas para depois dessa semana, podem colocar lá no meu Instagram, é @Bia_Albuquerques, com S no final. A gente quer saber o que vocês querem que a gente fale aqui sobre educação e criação de filhos. Sensacional.